Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29 apenas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a consolação do Senhor. Então, irmãos, esse é um tempo de preparo, é um tempo onde o Senhor então vai mostrar para nós, trazer para nós e apontar para nós caminhos, para que nós então, em primeiro lugar, sejamos edificados. Quando recebemos a palavra do Senhor, Ele irá providenciar situações, circunstâncias, para que gerem em nós, de alguma maneira, tribulação, aflição, angústia e dor, para que então possamos recorrer a Ele, para sermos aliviados, para sermos confortados e consolados. Então, nosso Pai é um Pai tão maravilhoso. Diz assim, Gênesis capítulo 5, 28 e 29. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Ele nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossos irmãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos, Pai, pelo privilégio e a liberdade que temos de nos reunir como igreja do Senhor, debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, mais uma vez, rogamos que Tu abras a Tua palavra para nós. Sabemos, ó Pai, que é um terreno santo, profundo, inescrutável, insondável, mas rogamos ao Teu bendito Espírito que a inspirou, que traga aos nossos corações a revelação. Faz-nos compreender a Tua palavra, Pai, nos concedendo a nós sabedoria, Pai, e que verdadeiramente essa palavra seja retida, guardada em nossos corações, para que em momento oportuno nós venhamos, ó Pai, a lembrá-la e também depender do Teu Espírito para praticá-la quando estivermos em situações desoladoras, quando estivermos em situações de aflição, de angústia e também de dor, porque Tu és a nossa consolação, o nosso conforto. Então, Pai, abra Teu coração para nós, fale conosco, e em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, vocês observaram aqui que Lameque, ele é um dos nossos patriarcas, e viveu 182 anos e depois gerou um filho chamado Noé. Ele disse aqui: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas. Irmão, o que nesses dias que nós estamos vivendo tão conturbado, dias de incertezas, dias em que muitos infelizmente têm vivido na sombra de muitas dúvidas naquilo que concerne ao futuro deste país, Brasil, terra onde o Senhor ainda tem a sua igreja. Mas, queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse, trazendo para nós uma palavra muito confortadora, para a gente não se preocupar com nada, através do apóstolo Paulo, Filipenses 4:6. Não é para a gente ficar ansioso, preocupado com coisa alguma. Por quê? Em primeiro lugar, devemos saber que Ele é quem governa todas as coisas. Irmãos, o que traz um consolo para o nosso coração é que o nosso Pai, Ele é aquele que cuida do pardal, é aquele que se preocupa com o fio de cabelo da nossa cabeça. Todos eles estão contados. É o Deus que conhece todas as estrelas e as chama pelo seu nome. É o Deus que sustenta-nos de uma forma maravilhosa. Entende? Então, uma das coisas que o Pai quer para nós, os seus filhos, é que nós sejamos livres de preocupação. Quando a preocupação surge, claro que isto muitas vezes, se nós não tivermos, irmãos, um relacionamento com o Pai, essa preocupação vai gerar. Preocupação é um começo de uma ansiedade, vai gerar uma ansiedade. A ansiedade
iniciará um processo de corromper o nosso organismo, que ele vai ficar fraco e nós vamos ficar abatidos, porque quando o coração está abatido, o nosso corpo também adoece. A ansiedade, a preocupação, claro que se nós não tivermos em que se apegar, isto vai gerar em nós doenças. O nosso organismo não foi preparado para sofrer tensões, aflições, angústias, embora elas virão. Mas o Filho de Deus, que anda conectado com o Senhor Jesus, alimentando a sua palavra, não ficará muito tempo na angústia, na dor e na tribulação. Ainda que fique muito tempo na dor, talvez aí um problema de saúde que o Pai permite, que como John Piper fala que, mostrando a bênção do câncer, que muitos, exemplo disso, Dr. Martin Lloyd-Jones, que morreu em 1981, morreu de câncer, era um médico, pregador da palavra, um grande homem do Senhor, muito usado, até hoje os livros dele falam, morreu de câncer. Mas em todo o tempo que ele estava com câncer, ele via o consolo e o conforto do Senhor sobre a sua vida. Então, chegou um ponto em que ele teve que dizer para os seus alunos, teve que dizer para os membros da comunidade no qual ele era o pastor, dizia o seguinte: não orem pelo meu câncer, vocês estão me detendo a glória. Através daquela enfermidade cancerígena, Martin Lloyd-Jones, porque ele não sofria dor, o Senhor estava mostrando para ele o que faltava era um anelo, uma ânsia pela volta de Cristo. Como ele não voltou ainda, então ele disse o seguinte: não orem para que Deus cure meu câncer, vocês estão me detendo a glória. E aí, poucos meses ele veio a falecer. Imagina a convicção. Só podemos ter uma convicção dessa quando nós temos uma experiência de que o Senhor tem segurado pela nossa mão e nos confortado e nos consolado. Irmãos, onde quer que você se encontre, guarde bem isso, uma genuína vida cristã, uma verdadeira vida cristã coberta com névoas e chuvas, muitas vezes de tristeza, você provavelmente, com certeza, você vai encontrar beleza verdejante na alma. Todo filho de Deus que tem passado por momentos de dificuldades, parece que o sol não aparece mais. Tudo isso, irmãos, é o tratamento confortador do Senhor para que a alma brilhe de uma forma exuberante. É muito fácil e interessante nós lermos aquele texto que Jesus disse lá em Mateus 5,16. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. Para que a luz do Senhor brilhe, Ele habita em nós, o nosso espírito, mas tem que passar pela alma. Uma alma que está contaminada de escórias, vai ser uma alma que não vai expressar aquela luz genuína e autêntica. Então o Senhor traz tristeza, o Senhor traz névoas, parece que é uma escuridão, para que o Senhor então trate com essa alma, que é o caminho da cruz. A obra na cruz trata com o pecador, com o nosso pecado. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo, morreu com Cristo, o pecado foi destruído, foi arrancado de nós, o Cordeiro de Deus fez isso conosco, mas então Ele nos introduz, isso se você quiser, porque Ele faz um convite: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, o que significa em tempos de dor? Vem em tempo de dor, você tem que negar a si mesmo. Vem em tempo de dificuldades, negar a si mesmo. Mas como que funciona esse processo? Olha, todo filho de Deus, ele sabe que tudo que acontece em sua vida é pela providência divina. Sejam coisas boas, sejam coisas más. Então, e ele sabe, irmão, que está sob a disciplina do Senhor. Para mal? Não. O Senhor quer remover as escórias da nossa alma, para que nós tenhamos uma alma límpida,
que anda em conexão com o nosso espírito que foi regenerado, ou seja, a pessoa de Cristo, o Espírito, o Pai, habita em nosso espírito. Então essas três pessoas, o John MacArthur, ele fala assim, as três pessoas da Trindade, elas têm a mesma vontade. Agora, essas três pessoas da Trindade, que têm a mesma vontade, vêm para dentro de nós. E nós temos uma vontade. E a nossa vontade, muitas vezes, não é compatível com a vontade de Deus. Ele habita em nós. E nós resistimos à vontade do Pai. Então, Ele começa a trazer uma série de coisas para alinhar a nossa vontade com a vontade dEle. Mas em tudo aquilo que Ele faz, seja na dor, nós vamos ter na dor o consolo e o conforto do Pai. Naqueles tempos que parece que Deus nos abandonou, você vai perceber que de alguma maneira Ele vai estar nos confortando e nos consolando, porque Ele é um Pai maravilhoso, entende? Então, queridos, Deus permite tantos problemas em nossas vidas, a fim de que possa nos dar o seu consolo. Ele quer que nós olhemos para Ele. Ele sempre vai chamar a nossa atenção. Isaías 42, 22, olhai para mim e sede salvos. Sede salvos. Já fomos salvos, mas sede salvos do quê, irmão? Em primeiro lugar, a grande dificuldade que o Senhor encontra em nós é salvar-nos em nossa alma. Entende, irmão? O que é uma alma? Você é uma alma. Você é uma pessoa que tem vontade, que tem sentimentos, você tem emoções. Muitas vezes as nossas emoções, elas são distorcidas. Em que sentido? Quando de fato eu foco as minhas emoções em tantas outras coisas que não sejam o Senhor. Às vezes nós não ficamos tão emocionados com o Senhor, mas ficamos emocionados, por exemplo, eu me emociono quando uma atleta brasileira nos Jogos Olímpicos ganhou o primeiro lugar. Então tem o pódio, a bandeira do Brasil ela é hasteada, o hino nacional canta, claro que as lágrimas vêm. A gente se emociona, nós somos seres emocionais, almáticos demais. Quando, por exemplo, você vê numa corrida, aquele homem, aquela mulher que ficou para trás, mancando e vai até o fim, etc., e de repente cai, levanta, nós estamos assistindo ali, de camarote, mas nós nos emocionamos. Quantas pessoas já não choraram por conta disso? Não é assim? Então, irmãos, são emoções legítimas, genuínas, mas por outro lado, você tem se emocionado com o Senhor? Você tem se emocionado com a palavra de Deus? Quando você está lendo a palavra, quando o Espírito nos toca, aquela emoção genuína, não que vamos buscar emoção, não, irmão, mas quando somos tocados pelo Espírito, e tem muitos irmãos que têm experimentado isso em realidade espiritual. De que maneira? Primeiro, elas ficam numa vida entrelaçada com o Senhor, uma vida de intimidade com Ele, uma vida mesclada com Ele, uma vida dizendo o seguinte: sem Ti, Senhor, eu não posso fazer nada, por favor, não me abandones, não me deixes, não vire o rosto de mim. Então, quando nós vivemos conectados com o Senhor, com a sua palavra, irmãos, a palavra de Deus fará um sentido tão significante para nós. Você vai descobrir, irmãos, coisas esplêndidas. Você vai perceber, quando vocês vivem em comunhão com o Senhor, você pode viver lá no seu trabalho, logo que você acorda pela manhã, vai para o teu trabalho, fique conectado com o Pai, orando, cantando louvores a Ele, às vezes só na mente. Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Senhor, me dê hoje sabedoria, me guarda dos acidentes de trabalho. Senhor, abençoa as pessoas, que vêm até aqui. Senhor, você é um homem ou mulher de Deus. Você tem no seu interior a Trindade Santa. Você é uma pessoa que faz a diferença. Você tem um conforto do Senhor. Você é iluminado pelo Espírito do Senhor, tanto é que qualquer pessoa que sofra, qual que é a tua primeira reação? Eu tenho que ajudar essa pessoa. E a única maneira, você sabe que é o Senhor.
você ora por essa pessoa, quando a pessoa está se recuperando, você se alegra, porque você sabe que Deus te ouviu, porque com o conforto com que você foi confortado pelo Senhor, consolado pelo Senhor, você quer também consolar as outras pessoas, você quer mostrar para aquela pessoa que de alguma maneira, somente Ele pode te consolar, mas aquela pessoa não quer o Senhor, ela quer ali um alívio imediato para a sua dor, não é assim? Mas nós queremos que ela conheça o Senhor, que viva uma vida entrelaçada com o Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele sofreu muito com isso. Quantas vezes, irmãos, Ele queria acolher o povo de Jerusalém debaixo das suas asas, como a galinha acolhe seus pintainhos debaixo das suas asas, mas eles não queriam. Então, isso é muito duro. E o Senhor fala através do apóstolo Paulo, que aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Então, Deus permite que Satanás age na vida dessas pessoas, cegando-as. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, não daqueles que vão crer. Muitos são incrédulos porque ainda não ouviram o Evangelho da graça, mas quando eles ouvirem, eles crerão. E tem muitos que nunca ouviram e quando ouvirem, rejeitarão. Então a alma do Senhor vai chorar em segredo. Porque a última coisa, irmãos, que o Senhor quer é que uma pessoa desça para a sepultura desconsolado, totalmente desamparada do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Isso, resumindo, amor, graça e misericórdia significa vida de Cristo. Imagina, irmão, uma pessoa que venha a falecer. Estamos falando aqui mais milhares de pessoas, nesse momento estão descendo para a sepultura. Muitos aparelhos agora estão sendo desligados porque a pessoa acabou de falecer. E o que é triste é sem a vida de Cristo. Para essa pessoa não tem mais jeito. Como é que nós sabemos disso? Hebreus 9, 27. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então não tem mais jeito. Hoje é um privilégio para nós que cremos, irmãos, poder nos congregarmos, podermos nos reunir, louvar, adorar o Senhor. Tudo isso que nós fazemos, cantando cântico ao Senhor, olhando para os irmãos, tudo isso é uma forma de Deus nos consolar. Percebe? Nós vamos ver aqui depois alguns textos que Deus muitas vezes nos consola através de um irmão, através de uma irmã, porque Deus é muito prático, Deus é um Pai tão maravilhoso. Então, queridos, o objetivo nesta manhã que Deus tem colocado no meu coração, esse encargo, é mostrar a todos vocês que as aflições do tempo presente é para nos instruir a dependermos inteiramente de Deus, nosso auxílio e também o nosso consolo. Ele é o nosso consolo. Quando Paulo diz que Cristo é tudo, Cristo é também o nosso consolo. O nosso consolo é uma pessoa. O nosso consolo é Ele. E Ele é o único que tem a competência para nos consolar, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano e Ele tudo pode. Então Ele conhece a tua e a minha dor. Então aqui, irmãos, quando Lameque, ele teve seu filho Noé, ele fez um apontamento: este nos consolará. O que significa a palavra consolo? É alívio no sofrimento. É um conforto que você recebe inexplicável. Mas é o Senhor se manifestando, pegando firme conosco. A palavra fala, Romanos 8, 26, que o Espírito, Ele nos assiste em nossa fraqueza. Então, Ele é o Consolador. Então, qualquer fraqueza
proveniente de uma dor, de um sofrimento, de um desespero, Ele pega firme conosco. Ele dá toda assistência, Ele traz um consolo, que as pessoas olham para você e vão dizer o seguinte: como é que pode aquela pessoa, isso que aconteceu com ela, e ela ainda está firme, está firmada, porque há uma pessoa que nos sustenta. Por outro lado, o ímpio que não crê no Senhor, quando vem aflição, muitos até suportam, mas tem aflições que para eles são insuportáveis, então eles tiram a vida, ou pelo menos a maioria deles pensaram em tirar a sua vida, porque estão desconsolados. Uma pessoa desconsolada é terrível, terrível, principalmente quando perde alguém. Você perde um ente querido, o que nos conforta naquele momento é que o Senhor manda ali os irmãos, nos dá um abraço, aquele abraço caloroso, aquele abraço de conforto. Não é aquelas pessoas que às vezes abraçam e falam assim: olha, meus sentimentos, meus pêsames. Não, irmão. O Filho de Deus, quando recebe o abraço de um Filho de Deus, é um abraço caloroso, é um abraço que nos toque, é um abraço sofredor, é um abraço que como que dizendo o seguinte: transfere um pouco da tua dor para mim. Entende, irmãos? Porque senão não faria sentido o corpo de Cristo. Paulo, 1 Coríntios 12, 26, fala que se um membro do corpo sofre, todos os demais sofrem junto com ele. Porque na palavra, Paulo diz assim, Romanos 12, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então nós podemos alegrar e podemos chorar também, entende? Tem também um choro da alegria, porque aquela tristeza que nós estamos enfrentando, o Senhor, Ele começa a transformar em alegria pelo seu consolo. Irmão, ser consolado pelo Senhor é algo tão maravilhoso, é algo tão precioso, saber que Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. E escute bem isso, você que está aqui nessa oportunidade, você vai passar por situações difíceis, por isso que o Senhor está trazendo essa palavra para nós hoje. Nós, e eu também não estou fora, a começar por mim, claro, iremos passar por situações difíceis, mas eu sei que na proporção do sofrimento, da dor, vai haver também, numa medida muito maior, conforto da parte do nosso amado Pai Celestial. Então, queridos, a nossa consolação, ela chegou para nós, e ela chama-se Jesus Cristo. Tem um homem no Novo Testamento, no Antigo para o Novo, ele foi muito consolado, porque ele aguardava a consolação de Israel. Vamos abrir aqui, irmãos, em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Simeão, você já deve ter ouvido falar dele, mas ele expressou aqui um cântico tão precioso. A partir do versículo 25, vamos ler alguns versículos, irmãos, para nós nos inteirarmos. E a palavra fala assim em Lucas 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Não estava nele porque o Espírito Santo só poderia habitar dentro quando Jesus Cristo fosse assunto ao céu. Então ele enviaria seu Espírito para habitar dentro de nós e traria toda a Trindade, porque onde está o Espírito está o Pai e o Filho, onde está o Filho está o Espírito e o Pai, onde está o Pai está o Filho e o Espírito. Eles não se separam e eles sempre trabalham numa mesma vontade. A vontade do Pai para a sua vida é a mesma que o Espírito e o Filho, não são diferentes, né? Então é 3 contra você,
Mas não pensa que Deus vai estar contra você. Paulo fala assim, Deus, Ele é por nós, não é contra nós. Então, nós temos que nos render a Ele. Parece muito estranho, muitas vezes, quando nós, irmãos, achamos que nós estamos fazendo uma coisa adequada e certa e começa tudo a dar errado. Por que dá tudo errado? Se você sabe que vai dar certo, mas dá tudo errado. Porque o Pai, a vontade dele é soberana e Ele sabe o que é melhor para nós. Então é hora de nós pararmos, buscarmos a vontade dele sobre determinada o projeto, a dificuldade, o assunto, não sei. Mas busque o Senhor e a vontade dele e renda-se à vontade dele. Pare de lutar contra a vontade do Senhor. Senão você vai ficar angustiado, amargurado, vai vir tribulações, vai vir dor e você não sabe por quê. Porque você está querendo que prevaleça a tua vontade e Ele nos comprou, somos dele, então a vontade dele sobre aquele assunto da nossa vida é que vai ser o melhor, que nós seremos triunfantes. Mas nós somos muito duros, irmãos, nós somos muito resistentes, nós somos obstinados, somos teimosos com o Senhor. E Ele amorosamente vem com a sua mão de poder delicado, com toda a ternura, nos quebrantando, nos moendo muitas vezes, porque tem que fazer isso, porque a nossa cerviz é muito dura, nós não inclinamos, parece que nós engolimos uma espada, ficamos eretos. Então Ele tem que quebrar aquela espada dentro de nós para a gente se curvar diante da vontade dEle. Nós não oramos assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? E por que a gente quer prevalecer a nossa vontade? Quando nós queremos prevalecer a nossa vontade, isto vai gerar em nós, primeiro, um antagonismo à vontade do Pai. Isso vai gerar em nós angústia, dor, sofrimento, tribulação, tudo desnecessário. Por isso que Paulo fala, irmãos, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então nós temos as Escrituras, irmãos, revelada para nós. Procure saber qual é a vontade dEle. Tem muitas coisas aqui na palavra que você não sabe, que ela não vai mostrar para você qual que é a vontade dEle para a sua vida sobre aquele projeto. E nós temos que fazer muitos projetos. Faça projetos, mas faça projetos incríveis. Faça projetos maravilhosos. Primeiro, antes de executar os seus projetos, coloque seus projetos nas mãos do Pai. E vai orar, Senhor, esse é um projeto que eu fiz, agora eu coloco diante do Senhor, pedindo que o Senhor traga uma aprovação. E como que nós vamos saber se Ele está aprovando isto ou não? Colossenses 3,15 diz assim, seja a paz de Deus o árbitro em vosso coração. Então, nós temos a resposta ou a aprovação de Deus, da vontade dEle, pela paz que Ele vai trazer em nosso coração. Guarde bem isso aqui, irmão. O Filho de Deus, a Filha de Deus, não deve andar mais pelo certo e errado. Nós vivemos numa dimensão espiritual maravilhosa, que não é mais pelo certo e errado. Isso é o mundo que faz assim. E o mundo nos induz a andarmos pelo certo e errado. Então você vai ser um cristão moralista. Não, isso aqui é errado, eu não posso fazer. Isso aqui é certo, eu posso fazer. Porque as pessoas, o que vão pensar de mim? Irmãos, é errado isso. Senhor, é da tua vontade que eu faço isso? Ainda que o mundo pense que aquilo é errado, mas se você tiver paz no coração, faça. Que independentemente daquilo que você irá passar, você vai ter o conforto e o consolo do Senhor. Não ande mais pelo certo e errado. Seja a paz de Deus que vai decidir em vosso coração. Mas para isso, irmãos, precisamos de buscar também diante do Senhor discernimento espiritual. E Ele vai nos mostrar, lá em 1 Coríntios 2, versículo 16, que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Porque o Espírito que habita em nós é o filtro, é aquele que discerne, aquele que nos indica, que nos aponta. Entende, irmão? Agora, pare de fazer as coisas segundo você acha que é certo, que é errado, que não é. Não, irmãos, jamais.
Vamos depender do Senhor. Então aqui, irmãos, veja que Simeão, ele aguardava, esperava a consolação. Versículo 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. O que ele esperava era a consolação. Qual que é a consolação? Era o Cristo do Senhor. Então a nossa consolação é Cristo. Que coisa linda, irmão. E aqui o versículo 27. Movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, que coisa linda, né? Trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão, olha que privilégio, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, irmão, isso aqui é muito lindo. Quando o Espírito revelou que aquele menino era Jesus, o Cristo, era a consolação que ele esperava. O Espírito havia revelado, você não vai morrer sem antes ver a consolação. Consolação era o Espírito prometido, que o Espírito prometeu lá, que Cristo viria. Então aqui o verbo já se fez carne, era um menino. Então quando o Espírito revelou para Simeão, ele pegou o Salvador dele, o Criador dele, do universo, em seus braços. Que privilégio foi para esse homem, contemplar a face do menino Jesus. Simeão pegou. Simeão também tipifica aqui o Antigo Testamento, porque quando Jesus Cristo veio, Simeão se foi. Agora ele poderia morrer em paz, mas ele pronunciou aqui, irmãos, uma profecia maravilhosa. Agora veja aqui, versículo 29. Agora, Senhor, podes despedir-me em paz o teu servo. Essa palavra em paz, a ideia é aqui também, despede confortavelmente, cheio de consolo, o teu servo, segundo a tua palavra, porque ele esperava, era segundo a palavra de Deus, a consolação de Israel. E a consolação de Israel é Jesus Cristo. Agora, veja aqui, irmãos, o versículo 30, que lindo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E com ele nos braços aqui, já viram a tua salvação. Será que Jesus Cristo sorriu para Simeão? No braço aqui dele? Que lindo, imagina a sua cena. Simeão com o bebê no braço, Senhor Jesus. Agora despede, Senhor, o teu servo. Meus olhos já viram a tua salvação. Que privilégio é para ele ter pegado Jesus nos braços, a consolação. Esse Jesus que Simeão pegou lá nos braços é o Jesus que habita dentro do seu coração hoje. Está dentro de você. Ele é o teu consolo, ele é o teu conforto, ele é o teu lenitivo. Que coisa linda, irmão. E veja o que ele disse aqui, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação, graças ao Senhor, para nós, aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. O que ele quis dizer aqui? Que disse assim do Senhor Jesus, está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos. Como que Paulo interpreta isso para nós? Paulo diz assim, 2 Coríntios 2, versículo 14 e 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que se perdem para a ruína, como os que para aqueles que são salvos. Nós somos para o mundo proclamadores deste Cristo que para uns será
cheiro de vida para a vida, e para outros, cheiro de morte para a morte. Está me compreendendo? Ele conclui dizendo assim no verso 35, também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que coisa linda. Então, a nossa consolação, prefigurado lá por Noé, a realidade nasceu. E graças ao Senhor, habita dentro de nós, que é o nosso amado Senhor. Então, quando Lameque disse, este nos consolará. Assim falou Lameque, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29, que nós lemos aqui. Mas, queridos, aqui é a intensa alegria do nosso patriarca, né? Quando do nascimento do seu primogênito Noé, quando nasceu. Mas por quê? Lameque, ele estava numa terra endurecida pela maldição, sofria bastante, entende? Terra que só produzia espinhos e abrolhos. Agora lhe é concedido um filho, e por essa esperança deu-lhe o nome de Noé, que significa, o nome Noé significa, sabe o que, irmão? Descanso e consolo. E o Senhor sempre visita e consola o seu povo. Nós somos um povo consolados pelo Senhor, porque Ele está em nós. A nossa consolação, ela é permanente. É nós que muitas vezes queremos resolver as coisas do nosso jeito e achamos que podemos, então nós vamos ficar desconsolados. Quando a gente quer fazer, o Senhor para. Ele deixa a gente se frustrar. Aí nós vem com isso a amargura, a angústia, a dor, perda. Então, a gente vai voltar para o Senhor, clamar a Ele. Ele diz assim, eis-me aqui, como aquele que nos conforta. Vamos dar uma olhada aqui, irmãos, em Isaías 49, versículo 13. Isaías, capítulo 49, versículo 13, temos um texto tão maravilhoso aqui, precioso, que traz conforto para o nosso coração. Tudo aqui o profeta anuncia as restaurações que ele iria fazer para consolar o teu povo. Isaías 49, versículo 13. Vamos ler até o versículo 15. Olha que interessante aqui, irmãos. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Irmãos, nenhum filho de Deus que passa por aflição, por angústia, ficará sem o consolo do nosso amado Senhor. Mas Sião diz assim, versículo 14, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E assim que muitos pensam, eu sirvo a Deus tantos anos, e olha o que está acontecendo comigo, e coloca a culpa em Deus. Eles colocam a culpa nas circunstâncias, mas é diretamente contra o próprio Senhor. Toda a nossa reclamação, toda a nossa murmuração é contra Deus. E aí o Senhor responde. Quando vamos a Ele, ainda com o coração obstinado, teimoso, nós nunca ficaremos sem resposta. O Senhor me abandonou, me desamparou, se esqueceu de mim. Ele vai dizer no versículo 15, ele faz aqui, irmão, uma pergunta. Queridos de Sião, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, impossível a mãe esquecer do menino que amamenta, que ela dá de mamar no peito. Mas se ela se esquecer, que é impossível, o Senhor diz assim, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Irmãos, isso traz conforto para o nosso coração. Que Senhor maravilhoso é esse? Então, irmãos, graças ao Senhor, porque Jesus Cristo,
Ele sempre vai nos confortar e nos consolar. Lembra da viúva de Naim, Lucas capítulo 7? Lembra? Imagina aquela mulher, irmão. O marido dela já tinha morrido, a viúva, claro, o marido já havia falecido. E agora seu filho único morre. Como que estava o coração daquela mulher? Totalmente desconsolada, talvez sem nenhuma esperança. Aí o funeral do filho ia indo. Lá vinha vindo Jesus e seus discípulos. Irmãos, você pensa que Jesus não olhou para aquela mulher e viu o interior dela? Como que ela estava desolada, desconsolada, talvez sem nenhuma esperança. Meu marido foi embora, meu filho morreu, que será de mim, Senhor? E a dor da perda, irmão, é muito grande. Jesus manda parar aquele cortejo. Então, diz para o filho: eu te mando, levanta-te. E o menino levantou. Imagina, irmãos, a alegria daquela mãe, a viúva de Naim. Recebeu os filhos nos seus braços. Então Jesus a consolou, Jesus a confortou. Outra mesma história, muito parecida, aquela mulher do fluxo de sangue. 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela gastara tudo com médicos e nenhum resolveu o problema dela. Então, talvez ela já tinha até saído de casa, problema hemorrágico que não curava, talvez muito debilitada, talvez sem nenhuma esperança, que me resta agora é a morte. Mas ela ouviu falar de Jesus. Então ela disse consigo mesma, no meio daquela multidão, imagina só, aquela multidão para chegar até Cristo demorava muito. Ela foi talvez com suas últimas energias, suas últimas forças, porque ela disse consigo: se eu apenas lhe tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Porque ela tinha uma esperança, fé também é esperança. Ela tinha esperança que se tocasse nele, ela seria curada. E foi desviando de um, de outra, aquela multidão apertando, ela bem fraquinha ali e tal, foi Jesus, parece que a gente pode ver a cena, Jesus encurtando os passos para tentar ajudá-la a chegar até ele. Ela foi, com suas últimas forças, caiu e tocou. Talvez ela queria tocar no ombro dele, na cabeça dele, mas ela foi caindo e tocou na orla das suas vestes. No momento em que ela tocou, ela sentiu-se curada do seu flagelo, diz a Bíblia. Imagina só, talvez ela estava ali em lágrimas, porque ela tocou naquele que podia todas as coisas. E no instante que ela tocou na orla das suas vestes, cessou-se imediatamente o fluxo de sangue. Então, Jesus parou e disse assim: alguém me tocou. Os discípulos: mestre, olha essa multidão, todos te tocam, como que alguém te tocou? Todo mundo está te tocando. Espera aí, foi um toque diferente, foi um toque especial. Eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. E aquela mulher, não se aguentando mais, se revelou: eu te toquei. Que encontro maravilhoso. E hoje à noite nós vamos tratar sobre encontros com Jesus, encontros transformadores. Quando nós nos encontramos com o Senhor, todos são encontros que nos transformam, encontros transformadores. Irmãos, sem Ele nós nada podemos fazer. E aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi consolada, e o Senhor consolou o seu povo. Vocês estão em Isaías? Vamos abrir aqui no capítulo 52, versículo 9. Isaías 52, verso 9. Olha que texto precioso aqui, irmão. Claro que aqui, todo o contexto fala dessa palavra de conforto. O Senhor confortando e consolando o seu povo. Mas chega no versículo 9, a palavra diz assim:
rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém. Ruínas de Jerusalém? Será que Deus está preocupado aqui com o muro que está muitas vezes lá, foi passado só uma caiação? Será que Deus está preocupado aqui com os alicerces dos prédios lá de Jerusalém? Jerusalém é a igreja na qual a igreja vai habitar, na nova Jerusalém celestial. Aqui era uma figura, então, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o nosso estado é de ruínas, irmãos, pelo pecado. Mas Cristo veio, então ele vai falar o porquê. Porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Como que o Senhor consolou o seu povo? Lembra que nós vimos lá, em Lucas 2,25, Simeão? Ele não morreria, foi revelado para ele que ele não morreria sem antes ver a consolação de Israel, que era o Senhor Jesus. Então aqui, o Senhor consolou o seu povo. Agora, olha o versículo 10, ele vai explicar de que forma que ele remiu, consolou o seu povo. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. A ideia aqui, desnudar, é de arregaçar as mangas. Desnudou os seus braços à vista. Claro que aqui, os braços dele foram cravados lá na cruz, à vista de todos. E a forma que ele encontrou para nos consolar. Porque nós nascemos pecadores, Deus é santo, não tem possibilidade de haver comunhão com Deus e o pecado, ele tinha que remover. Então o Senhor desnudou o seu braço, o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Verão. Na proclamação todos veem, mas nem todos irão querer e crer, porque sabe qual que é a consolação de muitos? Jesus disse, vocês já têm a vossa consolação, são os avarentos, a riqueza, isso traz consolação para muitos, mas é uma consolação instável, é instabilidade. Paulo trata disso lá em 1 Timóteo capítulo 6, Eclesiastes, vai mostrar no capítulo 5, que o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Traz um certo conforto, um certo consolo. Eu conheço muitas pessoas que usufruem desse conforto, desse consolo, mas eu sei, irmãos, que isso não vai levar a nada, é uma questão de tempo. Queridos irmãos, eu queria que vocês guardassem bem isso que eu vou dizer para vocês agora aqui, e não se esqueçam jamais, é muito importante para a sua vida com o Senhor, naquilo que concerne a consolação. Então, guarde bem isto, a nossa consolação, ela vem do Senhor e é o próprio Senhor, entende? Portanto, ela é uma consolação, vamos pensar assim, de que tamanho é a nossa consolação? É do tamanho dele, o reino dele não vai ter fim. Se Jesus Cristo, ele é o alfa e ômega, o começo e o fim, e o seu reino não terá fim, já parou para pensar o tamanho da sua consolação e da minha consolação? Sabe como é que Paulo fala isso? Abra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. 2 Tessalonicenses 2, verso 16 e 17. Irmãos, presta atenção aqui, irmão. Atente para esse texto da palavra de Deus. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz assim, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, que diz assim a palavra, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que gostoso, que nos amou e nos deu eterna consolação
e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Está vendo, irmão? Primeiro, uma consolação eterna. Somos consolados eternamente. E agora, como que nós vamos então, diante de uma aflição, dificuldade, ter essa consolação? Paulo fala aqui no final do versículo 17, o versículo 17 fala assim: consolem o vosso coração, é dentro, o consolo tem que vir por dentro, e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então, está aflito? Não vai buscar recurso, auxílio dos homens, vai para a palavra. Na palavra. Começou a ler a palavra, já vem um conforto do Espírito. Você veio buscar na fonte certa, na fonte adequada, e eu não vou lhe decepcionar. Ele vai mostrar caminhos para nós. Aquela palavra, irmãos, que a gente está cansado de ler, mas naquele momento de tribulação, angústia, aflição, de dor, aquela palavra fará um sentido tão enorme para o nosso coração. A gente vai dizer: Senhor, obrigado, porque apesar de, eu posso saber que Tu me consolas. Que Deus maravilhoso é isso que nós temos, irmãos. Que Cristo maravilhoso nós temos. Então, o consolo, ele vem para nós pela palavra. Vamos abrir aqui no Salmo 119. É um pequeno salmo de 176 versículos. Não vamos ler todos, vamos ler apenas o versículo 50, que diz assim. Salmo 119, versículo 50. E a gente vai aqui, irmãos, falar um pouquinho sobre a definição dessa palavra no grego, consolação. Claro que, em primeiro lugar, é o nosso próprio Senhor. Mas vamos ver como que essa consolação, ela funciona de uma forma prática. Salmo 119, 50, que diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a Tua palavra me vivifica. Irmãos, que lindo é isso aqui. Então, angústia significa que haverá na tua vida, na minha vida, um dia de angústia. Então, o que me consola no dia da minha angústia? Que a Tua palavra me vivifica. Tua palavra não me deixa eu fenecer, eu morrer, eu sucumbir. Tua palavra me sustenta, Tua palavra, ela é maravilhosa. Então, irmão, essa palavra aqui, consolação, que no original ela significa paramution. Essa palavra paramution significa falar com alguém que se aproxima do seu lado. A palavra consolação, lembre-se que Deus é a nossa consolação. Então, a palavra consolação, paramution, significa falar com alguém que se aproxima do seu lado. O sentido básico de falar com alguém de maneira amigável. Com relação ao Senhor, é do amigável, nós sempre vamos encontrar consolo pela sua amizade, que é amor. Entende? Como Abraão era amigo de Deus, Jesus disse assim: já não vos tenho chamado servos, mas amigos. Que lindo, somos amigos dele, amigos, filhos, né? Então, falar com alguém de maneira amigável refere-se ao que causa ou constitui base para consolação, né? E todas as vezes que Ele nos consola, Ele também nos encoraja. Sempre, quando Deus nos consola, essa palavra consolação, esse toque dele para nos consolar, ela vem com encorajamento. Ou seja, para que nesse problema que eu passei, eu tenha encorajamento para viver uma talvez até maior, porque eu já ganhei uma experiência. A palavra experiência no original Romanos 5 é caráter provado. Então, Ele tem que provar-nos o nosso caráter. Ela também indica, irmão, um grau maior de ternura. O Senhor, Ele é tão doce, o Senhor é tão amoroso, Ele fala e nos consola de uma forma
tão terna, uma forma assim deliciosa, uma forma muito gostosa que o Senhor fala conosco. E para quê? Para que nós tenhamos uma diminuição do conforto. Quando Ele nos consola, nos conforta, nós vamos perceber que é a diminuição da intensidade da dor. Ele vai trazer alívio. Aquilo que nos aflige, nos dói, nós vamos ter alívio da parte do Senhor. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Então, queridos, nós temos que ir para a palavra. A palavra vai nos instruir, a palavra vai trazer para nós consolação e conforto, porque é a palavra do próprio Deus. Eu disse aqui, esse tempo atrás, para vocês, que Deus colocou em nossas mãos o coração dele. A boca fala do que está cheio o coração. A Bíblia é o falar de Deus, não é? Então o coração dele está aqui na palavra. Nós temos em nossas mãos o coração do nosso Pai, aberto para quem? Para o mundo? Não, mas para a sua igreja, para nós. Ele deu para nós o seu coração. Ele pede de nós o nosso coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Eu quero que o teu falar seja um falar que me exalta. Teu falar seja um falar que me engrandeça o meu nome. Então, irmãos, Ele ama ouvir a nossa voz. Quando chega na nossa vida o fogo da tribulação, e vai chegar, se não chegou, né? Nós teremos um conforto, um consolo do Senhor, um consolo extraordinário. Fogo da tribulação, mas tem uma finalidade, tem um propósito maravilhoso. 1 Pedro, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 12. Que lindo texto aqui, irmãos, para filho de Deus. Nós temos que estar bem alinhados com essas verdades da palavra, que são preciosíssimas. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler aqui, irmãos, alguns versículos. Vamos ler de 12 até o 14. Vamos ver se a gente consegue enxergar aqui a consolação. Pedro, ele diz assim no verso 12, 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Por quê? Olha aqui, irmãos. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Existe conforto maior do que esse? Quando estamos passando pelo fogo da tribulação e da aflição, é para a gente se alegrar, porque sobre nós repousa o Espírito da glória, o Espírito de toda consolação e conforto, e de Deus. Deus da esperança vos console em todo o vosso crer. Que Cristo nós temos, irmãos, que Jesus maravilhoso nós temos. Portanto, consolação é aquela alegria terna do Senhor. Muitos não têm percebido isso, não têm desfrutado disso, né? Ela é transmitida sempre com o efeito do amor. A gente fica muito confortável, irmão. É muito gostoso, é um consolo extraordinário. A consolação é um atributo do amor ágape de Deus, um amor incondicional. O que é um amor incondicional? Um amor doador, um amor que se doa sem doer, que não quer nada em troca. Ele vai se doando, sem se doer. A gente se doa e se dói, né? Nós fiz tanto por aquela pessoa e olha só, nem liga para mim. Não é assim? Nós somos assim, irmãos, felizmente, né? Então, queridos, tem um texto aqui que às vezes, abra lá em 2 Coríntios capítulo 1, texto que nós conhecemos muito bem. Olha, vou confessar algo para vocês aqui. Quantas e quantas vezes eu quis ser uma vítima, né,
Puxa vida, eu ando tão sozinho ultimamente, né? Todos me abandonaram. Ai, meu Deus do céu, que coisa, mas não tem jeito. Porque, segundo 2 Coríntios 1, versículo 3, a palavra, ela traz aqui algo que não dá para a gente ser vítima. Ele diz assim, versículo 3, 2 Coríntios 1, 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então, não existe dor, problema, aflição que nós ficamos sem consolação, porque Ele é o Deus de toda consolação. Agora, olha o versículo 4, que lindo, que precioso. Aqui ele fala que não é anjo, querubim, serafim. Ele diz assim, é Ele, é o próprio Senhor, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, às vezes você sabe que a tribulação na tua vida ela tem um propósito. É para que naquele momento você vai buscar o Senhor e Ele vai lhe consolar. Então ganhei uma experiência. Quando você souber de um irmão, de uma irmã que passou por aquele problema, quem que é a pessoa mais adequada para ir lá e levar uma palavra de conforto, de consolação? Você, que passou por isso. Entende? Eu sei que é a dor de perder um pai, aqui, carnal. Meu pai faleceu. Foi terrível. A gente sofre demais. O coração fica, gente, dilacerado, fica sangrando. Mas quando você olha para a palavra, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então eu sei, passei por isso, ganhei uma experiência disso, para consolar outros. Por isso que eu amo muito pregar em velório. É gostoso trazer uma palavra de conforto para a família, porque, irmãos, eu sei o que é essa dor. Agora, o Pai, que é amor, Ele sabe o que é separação. Nem se compara. O que eu sou perante Ele, perante a consolação dEle? Então, eu tenho que falar dEle. Há uma pessoa que conforta, chama-se Jesus Cristo. Ele é o Deus que veio até nós, é o Deus que fez carne. Agora, veja o versículo 5 aqui, irmãos, para servir de conforto para nós. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também, o que diz aí? A nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Irmãos, quando eu estiver passando por alguma tribulação e vocês, eu não vou ter dó de vocês não. Eu sei que tem um propósito. Embora eu vou orar para que o Senhor então mostre, conforte, né? Mas nós não podemos ser vítimas, não somos vítimas. É o Pai trazendo para nós, porque nosso Pai é prático. Não é um Pai teórico, vai lá, traz uma palavra lá e tudo bem. Não é assim. Ele vai mandar aqueles que experimentaram uma tribulação, experimentaram uma aflição, experimentaram uma dor, experimentaram uma perda, foram consolados. Esses irmãos e irmãs são aptos para ir lá e trazer uma palavra, porque vivenciaram isso. Então a palavra com a experiência gera impacto naqueles que a ouvem. E é maravilhoso. Nosso Pai faz tudo tão perfeito, irmãos. E Ele diz assim, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Vai ter sofrimento na nossa vida? Vai ter, mas vai ter consolação. Quando uma pessoa ela deixa o Senhor, né? Não é o Senhor que a deixou, é ela que deixa o Senhor. Ela vai sofrer angústia, amargura terríveis, mas então o Senhor vai
ocultar o rosto, vai tirar o senso da presença dele, para gerar angústia na pessoa, uma coisa assim esquisita. Ela vai ter uns momentos bons, mas depois começa a aflição, angústia, dor, até que ela volta para o Senhor, para buscar o Senhor que consola. Vamos ler o último versículo aqui, irmãos, Isaías 12, versículo 1. Isaías capítulo 12, apenas o verso 1. Texto aqui muito interessante. Profeta Isaías, profeta maravilhoso. Isaías 12, apenas o verso 1, que diz assim: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Irmãos, que coisa linda. Primeira coisa que ele vai trazer para aquele coração, uma coisa chamada conforto, uma coisa chamada consolo. Então, graças ao Senhor, nós temos uma consolação que é eterna. Nunca duvide disso, irmão. Tenha sempre isso em mente. Aconteça o que acontecer, aquele que é a tua e a minha consolação habita dentro de você e Ele nunca vai te deixar. E Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tempo maravilhoso. Tivemos aqui juntos, sendo, Pai, orientados a buscar a nossa consolação em Ti. O Senhor é a nossa consolação. Ó Pai, não permita que o nosso coração jamais venhamos a esquecer dessas verdades tão lindas que procedem do Teu coração para a nossa vida experimental aqui na face da terra. Obrigado, Pai, pela obra maravilhosa na cruz em Cristo, que removeu o nosso pecado e ganhamos a vida de Cristo pela ressurreição. Continue, Pai, falando aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, por esse dia tão maravilhoso, tão fresquinho, tão gostoso. E em nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.